Olá, pecadores assim como eu! Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Muito Love, vamos para mais uma live. Quinta-feira é dia de live, segunda e quinta sempre, com certeza, tá? Terça e quarta não dá porque eu tô muito enrolado. Antigamente eu fazia segunda, terça, quarta, quinta, mas não tá dando mais, gente. E eu queria, assim, pedir uma oração para vocês, que eu tô começando a achar que eu tô com corona, hein? Mesmo ficando dentro de casa trancado. Mas de vez em quando você tem que sair para ir no mercado, para comprar um negócio para comer. Não sei, ando muito estranho, garganta querendo inflamar, um cansaço, mas pode também ser estresse relacionado a muito tempo sentado aqui de frente ao computador, trabalhando aqui em cima da edição de vídeos para a Rede TV Espírito Santo, do programa Superação. Você sabia que eu faço isso? Então, pois é. Vai se virando nos 30, fazendo o que tá na nossa reta para poder conseguir os nossos proventos, né? Para viver. Aí precisa viver, né? Afinal de contas, fazer o quê, né? Ai, ai, ai. Pois é. Gente, vocês estão bem, né? Deixa eu ver quem tá por aqui. Luiz Filho, abraço pra você. Adonildo Assis, abraço aí. Marcos Silva, Roberto. Marcos Silva, que é aqui de Vitória, Nova Campo Grande. Tá sempre ligado com a gente. Que era ouvinte da Rádio Novo Tempo, na época que eu era locutor da Rádio Novo Tempo de Vitória. Roberto, boa noite, pecador assim como eu. Quais as novidades de hoje? Rapaz, vou te falar, hoje tem novidade boa. Buena. Uma coisa boa, de qualidade. Coisa boa, de qualidade. É muito verdadeira. É isso aí, gente. Já vale a pena, hein? Mas antes de mais nada, já quero dizer para você o seguinte. Antes de mais nada, inscreva-se no canal aí. Você que não é inscrito ainda. Confere se a sua inscrição tá ok. Clica no sininho. Aquele sininho que fica ali, porque é com o sininho que acontece aquela coisa estranha de avisar para você que eu estou ao vivo ou que um vídeo novo está no canal. E para quem acompanha, fica sabendo de tudo que está acontecendo, não fica perdido no tempo. Então, inscreva-se no canal. Uma outra coisa importante, gente, é, por favor, leia a descrição dos vídeos. Às vezes é um pouquinho longa, mas é meio que a mesma mensagem sempre. Mesmo assim, leia sempre. Por quê? Porque às vezes tem umas modificações, algumas novidades nas mensagens na descrição do vídeo. Você pode ajudar o nosso canal se você quiser, se você puder, quando quiser, quando puder. Decisão totalmente sua, ninguém é obrigado a isso, mas você sabe que você pode ajudar o canal, né? De várias formas. Inclusive, deixa eu botar aqui as formas de você ajudar. Você pode dar pinzada, você pode ajudar pelas contas bancárias, pelo PayPal, tem a vaquinha. Isso tudo tá aí na descrição do vídeo, beleza? Um recadinho importante sobre o canal. Você é minha fonte, você é meu contato, você que está sempre ligado aqui no canal. Não utilize mais o antigo e-mail que você estava usando. Use esse que está passando aí na tela agora. Está passando aqui embaixo, aqui, ó. Tá passando aí? Vai aparecer daqui a pouquinho. Para poder organizar a minha vida aqui, porque tá ficando uma coisa louca, não tô conseguindo. Não tá. Ó, leandromuitolove@gmail.com. Usa esse agora para entrar em contato comigo em assuntos relacionados aqui ao canal. leandromuitolove@gmail.com. Por quê, gente? Porque tava ficando muito confuso, eu não tava conseguindo me organizar com tudo junto no mesmo e-mail, o canal, o produtor. Nossa, eu não sei onde eu tava com a cabeça que eu botei o e-mail da produtora para contato do canal. Burrice minha, burrice. Fui burro. Burrico! Para sugerir pautas, para você fazer denúncia, contar a sua história, para a sua voz ser ouvida aqui no canal, você pode mandar um e-mail pra gente, leandromuitolove@gmail.com, ou você pode ligar pra gente 27999029413, ou mandar um WhatsApp, fica à vontade. Eu sou uma pessoa acessível dentro da medida do possível. Se eu demorar para falar com você, é porque eu não posso falar naquele momentinho, mas em breve eu falarei. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, a notícia boa. Qual é a notícia boa de hoje, meus amigos? Meus amigos queridos, a notícia boa é pra gente notar como as pessoas são acessíveis. Tem gente que é famosa, sabe? Tipo o Nelipe Feto. Aliás, eu quero falar uma coisa rapidinho aqui. Muita gente chega pra mim e fala assim: Leandro, você tá falando de política no seu canal. Nossa, que novidade, sempre falei. Você tá confundindo as coisas. Ai, que chato esse assunto. Vou falar de novo sobre isso. Muita gente fala assim, que política e religião não se discute. Por isso que essas pessoas que dizem que política e religião não se discute, continuam sendo governados por ladrões e abençoados por falsos profetas. Só que tem uma outra coisa que eu parei pra pensar hoje, que é o seguinte: você não gosta de falar de política, nem discutir política? É mesmo? Pois é, o Felipe Neto fala, ele discute. Todo dia ele fala de política. Então, se você não está falando de política, não está discutindo de política, não está aprendendo sobre política, não está se informando sobre política, o Felipe Neto está fazendo por você. Olha o nível de pessoa que está falando de política. Fiquei sabendo que vai ter uma live da Anitta com a Gabriela Priori. Ou se já teve. Uma live da Anitta respondendo questões políticas. Eu vi no Instagram hoje. Falei, gente, olha o nível de pessoas que está falando de política, enquanto você, bonitão aí, você cristão, está sentado aí e não quer falar de política porque você acha que não se deve discutir política. Deixa então a Anitta discutir e o Nelipe Feto. Deixa eles discutirem de política no seu lugar. Depois não reclama que você está sendo governado por quem não presta, né?
Mas enfim, é isso. Só queria dar esse recado para vocês sobre política, tá? Para você parar de encher o meu saco de ficar falando que eu não posso usar meu canal para política. O canal é meu, eu uso porque eu quiser. Se eu quiser botar um vídeo aqui de meia hora de eu fazendo assim, ó. O problema é meu. O canal é meu. Tá? Recadinho aí pra direta. Eu não gosto de dar indireta, eu gosto de dar direta para as pessoas que enchem meu saco. Mas primeiro eu quero falar de coisa boa. Coisa boa porque tá excelente a noite. E olha, o Gustavo já deu uma pisada. Oi! Uma pisada de R$2. Oi, tudo bem, Gustavo? E a notícia é essa aí que o Gustavo, apressadinho, não esperou falar, né, Gustavo? Você tá muito apressadinho. Já vem falando aqui o negócio. E é justamente sobre essa notícia maravilhosa que eu quero falar com vocês hoje. Veja como faz a diferença uma pessoa que tem condições e que de fato quer ajudar. Conseguimos uma ajuda de peso, que tem muitos seguidores, não é que nem meu canalzinho de bosta, não, que tem 12 mil inscritos, essa porcaria. Não, não. Você já ouviu falar do pastor Anderson Silva? Nunca ouviu falar? Vou apresentar ele para você agora. Olha o pastor Anderson Silva aí. É esse rapaz bonito aí, ó. Tá na tela. Ele é o pastor Anderson Silva. E o pastor Anderson Silva, meu povo, é o seguinte: o cara é famoso com força. Mais de 300 mil seguidores no Instagram. E eu já falo para você, siga ele, @AndersonSilva_org. E tem também o Nossas Histórias Curam, @Nossas Histórias Curam no Instagram. Vou mostrar para vocês o Instagram dele. Cadê? Esse é o pastor Anderson Silva, tá? Tá ali, ó, @AndersonSilva_org. E olha o que está aqui no Instagram dele com 327 mil seguidores. Olha o que está aqui, ó. Ó, ele botou lá no Instagram dele, ele abraçou a nossa luta, botou no Instagram dele e olha para onde vai quando você clica lá na bio do Instagram desse cidadão de bem, desse pastor de verdade. Que aqui no canal você sabe, né? A gente fala, pastor é pastor, vagabundo é vagabundo. No caso aqui é um pastor de verdade. Olha só que maravilha, ó. A averiguação transparente de casos de crimes sexuais cometidos por pastores. 8 mil apoiadores. Tá vendo aqui, ó? 8 mil apoiadores. Você lembra quando é que a gente tava? Eu falei, eu avisei, eu fiz até um vídeo falando assim, quais são os dois, na minha opinião, os dois principais erros, né, da atualidade que a Igreja Adventista tem caído muito. Tem caído muito nesses erros. Eu disse o seguinte... Tem até um pedacito da live, né, que está lá disponível aqui no canal, você pode assistir depois, que é o seguinte, eu disse assim, ó, primeiro grande erro da Igreja Adventista do Sétimo Dia na atualidade. Qual o primeiro grande erro, na minha opinião? Eles acham que transferir incompetente, bandido, vagabundo, assediador, mentiroso, corrupto, ladrão, eles acham que transferir para outro lugar resolve o problema. Então, não resolve. Primeiro erro, na minha opinião. Segundo erro, eles acham que a comunidade cristã, a população ali, no caso, o público, que é o interessado na instituição religiosa, vai se calar para sempre. Estão quebrando a cara, porque eu sempre disse o quê? Olha, as coisas estão mudando. Hoje, o acesso à informação, ele é liberado para todas as pessoas. É um acesso à informação verdadeiro. Você pode tanto ter informações boas quanto informações ruins. Aí vai depender da sua decisão. Você pode usar a informação para o bem ou para o mal, mas nunca houve na história da humanidade um acesso tão democrático à informação quanto que a gente tem hoje. É a mais pura verdade. Então todo mundo pode abrir um canal no YouTube e falar o que pensa, todo mundo pode abrir uma rede social e postar o que quiser, gostar do que quiser, detestar o que quiser, enfim. Nunca foi tão democrático o acesso à informação na história desse mundo. E eu disse o quê? Os dois erros, na minha opinião, os dois erros principais primeiro, achar que transferir quem não presta, quem faz trabalho mal feito, resolve o problema. Não, tem que demitir. Tem que se ter coragem de demitir o parente, tem que se ter coragem de demitir o amigo, tem que se ter coragem de demitir aquele que sabe da tua vida e, principalmente, eu acho que falta muita fé. Porque quando a gente se pergunta assim, por que o presidente da divisão não demite aquele cara que fez coisa errada? Aí o pessoal fala, uma suposição isso, tá, gente? Não estou dizendo que é isso que acontece. Quer dizer, acontece, mas não estou dizendo que é com esse presidente. Estou falando de forma geral. Por que o presidente lá não demite aquele presidente de união que está roubando? Porque o cara da união supostamente sabe da vida do presidente da divisão. Então fica todo mundo se defendendo. É o corporativismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia e também em qualquer segmento religioso, institucional, governamental. É o que a gente está vendo por aí, a gente está cansado de ver isso acontecer. Não adianta insistir em fazer isso aí. Uma hora a coisa vira contra você, baseado
no tipo de informação democrática que se tem, né? As coisas chegam. E ficar magoando as pessoas... minha mãe me ensinou uma coisa que é assim, você não pode passar a sua vida construindo inimizades. Você precisa construir amizades. Porém, tem certas amizades que não vale a pena. É aquela velha história, antes só do que mal acompanhado. Mas se você vive a sua vida, você é líder, você é chefe de um setor, você é chefe de uma instituição religiosa, governamental, privada, não importa. Você que é chefe, você que tem o poder. Tem até aquele ditado que fala assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você, chefe, se você passa a sua vida profissional construindo, através dos anos, inimizade com os seus liderados, maltratando as pessoas, sendo mal com elas, uma hora isso vai se virar contra você, querendo você ou não. Principalmente se você comete crimes trabalhistas ou crimes mesmo, né? Uma hora, você acha que você vai ficar... O próprio Deus prometeu que nada ficará encoberto. Aí agora vamos trazer para a instituição religiosa, para qualquer instituição religiosa. Você acha que você vai seguir aprontando, roubando, mentindo, adulterando, assediando, estuprando, fazendo tudo que você acha que você pode fazer e nada vai acontecer com você. Então é sinal que você não acredita em Deus. Porque você, como suposto pastor, sempre pregou que Deus sabe de tudo, vê tudo, e nada ficará encoberto. Você segue fazendo o que não presta e acha que vai ficar na boa. Uma hora, uma petição como essa vai bater na tua porta. Então pense duas vezes antes de fazer o mal às pessoas. Pense duas vezes antes de perseguir aquele funcionário que se dedica tanto. Pense duas vezes antes de mandar embora aquele funcionário que trabalha bem para colocar o seu filho no lugar dele. Querido, você está lidando com uma instituição religiosa que tem um público. E apesar da Igreja Adventista do Sétimo Dia ser uma instituição privada, ela lida com pessoas. Milhões de pessoas, né? Milhões. Então pense sobre isso. Pense sobre isso, tá bom? Aviso aqui, mais uma dica para liderança. Vocês estão dando mole, achando que a gente vai ficar calado. Olha aí o que eu falei. Basta Deus querer. Lembre-se, queridos. Vou falar aqui, que nem vocês gostam de falar. Olha aqui para mim, olha. Olha aqui. Olha aqui para mim. Preste bem atenção. Pense bem. Você acha mesmo que você vai passar a sua vida inteira fazendo maldade aos outros e nada vai acontecer com você? A lei do retorno é divina, querido. Se não fosse Cristo Jesus morrer na cruz por nós, a gente estava lascado, meu irmão. Estava todo mundo lascado. Mas não é porque ele morreu na cruz que você vai se aproveitar da misericórdia dele para ficar fazendo barbaridade a vida toda. Se liga, liderança. Olha o que aconteceu. Nós tínhamos 270 assinaturas. Uma pessoa, um homem de bem, um homem de Deus. Eu repito, tudo acontece segundo a permissão de Deus. E eu vou contar para vocês como é que aconteceu essa coisa maravilhosa que trouxe aí esse tanto de assinatura, 8.000 apoiadores em apenas 5 horas. 5 horinhas. Eu acordei hoje de manhã, né? Tava aqui trabalhando, editando o vídeo, fazendo meu home office, e de repente o meu telefone começa a vibrar. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Quem morreu? Leandro, você viu? O pastor Anderson Silva postou no Instagram dele um vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, e aí aconteceu essa situação maravilhosa. Então, ele tem um projeto, tá? Que quero apresentar para vocês, Nossas Histórias Curam, é esse aqui, ó. Vai demorar um pouquinho para abrir, mas enquanto isso eu vou falando um pouco dele, que luta justamente contra essas injustiças, esse crime contra a dignidade sexual das pessoas. Tá aqui, ó, você pode ver alguns cartazes, ó, nem Amélia, nem feminista, vencendo a pornografia, aula 2. Ele trata de assuntos polêmicos, duros. Ó, por exemplo, esse cartaz aqui, ó, duros e machistas. Ele fala desse assunto muito bem. É um cara muito bom de se ouvir ele falando. E aí o que aconteceu? Essa semana eu estava na segunda-feira, acordei muito chateado e tal. Aí fiz a live na segunda. Beleza, fui dormir chateado, preocupado. Chegou na terça-feira, eu comecei ali a pensar e pedir a Deus aqui, sentado aqui na cadeira aqui, eu comecei a pensar, meu Deus, tanta gente que fica falando pra mim que eu sou enviado de Satanás, tanta gente que afirma que o que eu faço é difamar a igreja. Mas, meu Deus, o senhor sabe, eu conversando com Deus, o senhor sabe que não é isso. Mas uma tristeza grande no meu peito, sabe, uma tristeza grande, eu pensando, poxa, caramba, né? Difícil isso aí. E aí eu falando com Deus ali, pensando, poxa, tanta gente me acusa de tanta coisa. Será mesmo, Senhor, que eu tô fazendo a tua vontade? Vem essa dúvida, lógico que vem, normal. Por mais que você acorde num dia com a certeza de que o que você tá fazendo tá certo, às vezes daqui 2, 3 dias você já acorda em dúvida, porque
Para ajudar, poucas pessoas aparecem. Para se comprometer, praticamente nenhuma. Para apontar a sua atitude, a maioria. Mas isso acaba trazendo um pouco de dúvida na nossa cabeça, né? Em continuar com essa missão que eu já falei aqui no meu canal. É muito dura. Você acha que eu gosto? Tem dia que eu... Rapaz, tem dia que eu sento aqui pra fazer live que eu falo, não quero falar disso, é muito pesado. É um assunto muito ruim, meu Deus, ai, não quero mais falar disso, eu quero ficar em paz, eu quero que todo mundo se lasque, todo mundo tá com problema, e daí? Eu não tenho nada com isso, eu também sou cheio de problema e ninguém vem aqui me ajudar, entendeu? Ninguém luta por mim, quer saber? Esses pensamentos passam na nossa cabeça, mas aí vem aquela força e continua falando, vai, continua. E eu tenho certeza que quem fala comigo não é o diabo, é Deus que fala, filho, continua. Eu sinto paz, eu sinto tranquilidade. Aí eu falando com Deus, e de repente na terça-feira entrou então uma live, que eu já sigo o Anderson Silva há um tempo, e eu vou até admitir uma coisa, eu comecei a seguir ele um tempo atrás, e aí eu comecei a ver umas postagens dele e eu achei que ele era da esquerda. Falei, não, pastor de esquerda não, eu fui lá e parei de seguir. Só que, olha como é que eu fui burro, né? Eu fiz o que a maioria do gado brasileiro faz. Vê uma coisa e não se aprofunda. Aí você toma uma decisão errada porque não se aprofundou. Aí depois uma outra postagem dele, eu falei, não, eu tô enganado, não é nada disso. Aí voltei a seguir ele. E uma das fontes uma das fontes desse assunto específico, do suposto crime de assédio / estupro cometido, supostamente por um pastor jubilado adventista da UCB, aquele que viu a uva. E aí, assim, eu comecei a pensar assim, rapaz, complicado, né? Que fazer, né? De repente, a fonte mandou pra mim, você já viu o trabalho desse pastor aqui? Aí eu já conheço, eu sigo e tal, parará, sigo. E fui embora, né? Comecei a prestar atenção. Aí na terça-feira, sentado aqui, conversando com Deus, desanimado, começou a live dele, eu cliquei e comecei a assistir. Ele estava conversando com um deputado federal, se não me engano, estadual, acho que é estadual. Conversando ali com ele, falando justamente dessa coisa, dessa separação que o cristão cria entre a política e a religião. Cara, isso é uma grande bobagem, entendeu? É uma grande hipocrisia você dizer que não se mistura religião com política, sendo que a religião hoje faz muita política. Eu penso assim, eu sou totalmente contrário, por exemplo, você usar o templo para divulgar um político. Eu acho isso horrível. E a nossa igreja faz muito isso, fica botando João Dória nos púlpitos, eu sou contra isso. Quando em época de eleição fica apresentando os deputados, eu acho que isso nunca devia acontecer. Agora, acho comum e salutar um candidato adventista, um membro adventista se candidatar a algum cargo eletivo, tal, sem problema nenhum. De acordo com a praxe da igreja, os obreiros, pastores e funcionários não podem, né? Aliás, obreiros e pastores não podem, funcionário acho que deve poder, né? Só acaba sendo demitido, enfim. Tem um exemplo aqui do Edinho Lima, aqui da Rádio Novo Tempo de Vitória, que ele era locutor da Rádio Novo Tempo, um dos locutores mais antigos da Rede Novo Tempo, e decidiu se candidatar a deputado estadual nessa eleição de 2018 e foi demitido da obra. Cara, você vai se candidatar, então tchau pra você. Beijo de luz. Se eu não me engano, ele não era obreiro. Então, são as regras, eu não tô discutindo as regras. Ok. Mas daí você achar que não se deve discutir política é uma grande imbecilidade, né? Porque é óbvio que você consegue separar as coisas. É óbvio que você consegue separar adoração a Deus e política, e ficar ligado no que está acontecendo no seu país. Isso é importante. Se você não fizer isso, você vai ser governado por pessoas más, você não vai ter oportunidade de votar direito, etc e tal. Exatamente por eu pensar assim, que quando eu vi a live dele ali passando no Instagram, eu me interessei. Eu falei assim, rapaz, deixa eu assistir aqui. Comecei a assistir daqui, assistir dali. E esse cara aí falando, esse aí que tá aí na tela de vocês, o pastor Anderson Silva, falando, e eu ali ouvindo, e eu, rapaz, cara é bom, hein? Do nada me veio um estalo, e eu pensei, vou começar a escrever. Aí eu comecei a escrever aqui nessa live aqui. Tinha umas, sei lá, mais de, não sei quanto, eu não lembro agora o número, mas tinha muita gente assistindo ele. Eu comecei a escrever, pastor, ajuda a gente, uma causa. Botava o link, assim, eu sei que não funciona o link ali, mas comecei a botar. Eu dei uma de doido, igual esses doidos que ficam aqui falando sem parar, e vocês ficam caindo na pilha dele, discutindo com ele. Para de discutir com ele, preste atenção no que eu tô falando. Deixa ele falar sozinho, galera. Preste atenção no que eu tô falando. É para isso que é live, não é para ficar discutindo com uma pessoa que tá vazia, que não tem argumento, que só quer atacar. Isso é argumento ad hominem. Ele não traz um argumento, ele não traz um pensamento, ele não traz uma discussão de ideias, ele só quer atacar a minha pessoa. Deixa ele falar sozinho. Daí, beleza. Tava lá eu assistindo a live, comecei a fazer igual esse pessoal faz, só que pro bem, entendeu? Eu não tava atacando o pastor, tava, pastor, ajuda a gente, pastor, ajuda a gente, pastor, ajuda a gente ali. E eu falei, cara, será que o direct dele é liberado? Porque tem gente que não libera o direct, né? Que bloqueia. Aí eu fui lá e botei, mas pô, o cara tem 320, pensei, né? Olha como é que o ser humano é, né? Olha como é que a gente é. A gente fica assim, não vai dar certo. A gente já fica colocando empecilho, né? Negativando a coisa. Eu mesmo botando empecilhos, esse pastor não vai me ouvir. Essa galera não é acessível. O cara tem mais de 300
Mais de 300 mil seguidores, eu pensando. Mas aí, sabe aquela coisa de Deus falar, vai, filho, escreve aí o negócio, vai lá, manda mensagem, confia em mim, eu sou teu Deus. Aí eu peguei a mensagem, mandei no direct. E eu mandei assim, falei, mandei um áudio ainda, eu tava assim afobado, falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu, pastor, tal, aqui, meu nome é Leandro, eu tenho um canal, meu nome é Leandro Silva de Freitas, eu sou conhecido como Leandro Muito Love, tenho um canal no YouTube, assim, expliquei pra ele mais ou menos, fiz ali a definição rápida do meu canal, desse jeito que eu faço, né? Falo pra caramba. Imagina, eu ainda pensei, ainda falei muito, meu Deus, ele não vai querer ouvir isso, muito longo esse áudio, esse texto horrível. Enfim, mandei o texto. Quando acabou a live desse cidadão aí, esse careca buito, ó careca buito, essa barba aí, meu filho, você perfuma ela, né, pastor? Por favor, né? De repente, a resposta veio. Rapaz, eu pulei tanto aqui dentro de casa. Ai, caramba, cara! Aí eu fiquei nervoso com esse cara. Peraí, irmão, o cara respondeu. Ai, meu Deus, peraí. Calma. Peguei o telefone. Ele com certeza não sabe, né? Mas na hora pastor, tudo bem? Se eu fosse falar do jeito que eu tava, pastor. Mas eu falei, respirei. Olá, pastor, obrigado pela sua resposta. Ele falou, ei, amigo. E ele muito tranquilo, né? Ei, amigo, oi, irmão, tudo bom? O que eu posso te ajudar e tal? Aí eu falei, pastor, e contei a história pra ele. É uma petição assim. Mas o pessoal confunde muito, acha que o que a gente quer é atacar a igreja. Ele, sabe, aquele gado, pastor. Eu entendo e tal. Mas eu não entendi muito bem. O que é? Olha, eu preciso... Tá, mas eu preciso entender melhor. É lógico, né, gente? O cara tem 327 mil seguidores, o cara é pastor, o cara vai sair entrando de cabeça num troço que ele nunca nem ouviu na vida? Lógico que não. O nome dele não é Leandro Muito Love, entendeu? Não, ele tem que pensar direitinho, ter certeza do que vai fazer. Aí ele me pediu alguns contatos, algumas pessoas que ele queria conversar, para ver se o que eu tava dizendo era verdade. Certíssima atitude dele. Eu também recebo algumas coisas aqui que eu não dou atenção. Coração, tem que ser sincero pra você, tem algumas coisas que vêm pro e-mail que eu não dou atenção, sabe? Vou ser muito sincero, as pessoas confundem, acham que eu mandam para mim no WhatsApp link de coisa de teoria da conspiração e coisa de maçonaria. Bicho, eu não tô nem aí pra isso aí, tá? Eu não me ligo nessas coisas. Mas a igreja, jesuíta, maçonaria, o problema é deles. Meu problema é com crime, porque nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. E a gente tem que parar de tentar analisar, avaliar o crime, tentar tratar ele com a mesma caneta, né? Tentar anotar com a mesma caneta da terapia espiritual. Não funciona. Crime é justiça, é cadeia. E não, vamos ali orar. O cara cometeu crime, vou orar. Não, vou botar ele na cadeia. Mas se ele se arrepender depois e pagar pelo que fez, aí ele volta, a gente recebe ele, mas a gente tem que pagar pelo que faz. Então, é tipo isso. Eu costumo dispensar muita coisa, não percam o tempo de vocês me mandando teorias da conspiração. Você quer contar a sua história aqui? Conte a sua história. Aqui a sua voz. Agora esse papo... meu canal não é para ir contra a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nem contra a instituição em si. Meu canal é para denúncia, debate, análise, crítica ao que está errado. O erro, tá? O erro, ele é isolado. Ele é cometido por uma, duas, três, um grupo de pessoas. Mas não é cometido pela igreja toda. Então eu não tô contra a igreja. Mas vocês vão falar isso, o problema é de vocês. Eu já cansei de explicar, eu tô cagando pro que vocês estão falando. Esse pessoal que fica falando aí, tô cagando pra vocês. Agora, pros que entendem, venham pra cá. Aqui, eu sou a voz de vocês. Eu sou o cara que tá aqui pra contar a tua história. Você não tinha coragem? Fala comigo. Eu vou analisar, vou conversar, vou ver se é de verdade, né? E aí nós vamos falar da tua história. Nós vamos botar aqui para falar. Eu quero ser sua voz, no bom sentido, sabe? Eu quero te ajudar na medida do possível. Eu não sou milagreiro, eu não sou político, eu não tenho nem dinheiro. Mas, às vezes, o que a pessoa precisa é só ser ouvida. E é muito difícil você encontrar uma pessoa acessível. Porque eu garanto a você que eu boto meu telefone aqui, você entra em contato comigo, eu costumo responder. Agora, tenta falar com o seu Ayrton Keller. Tenta falar com ele. Não, tenta. Experimenta falar com o presidente da tua união. Fala com o presidente da tua associação. Não, a dificuldade. Leandro, mas é que ele cuida de mais de 1.000 pessoas. Bom, eu tô cuidando de 12 mil. Tem 12 mil aqui no meu canal. E eu sempre respondo na medida do possível. Acessibilidade. Sabe, o cara acessível. E foi o que esse pastor aí fez. Ele foi acessível. E aí ele provou pra mim e confirmou uma coisa que eu falo aqui o tempo todo. Pastor é pastor. Vagabundo é vagabundo. Esse aí que tá na telinha de vocês é pastor. Esse aí, ó, é pastor. Esse é pastor. Acessível, tem lá 327 mil seguidores e me ouviu. E aí eu falei, conversa com o pessoal. Ele foi lá, conversou com quem tinha que conversar e a gente se deparou hoje de manhã com esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, do pastor Anderson Silva, que ele postou hoje de manhã no Instagram dele. Oi, pessoal, bom dia. Nós precisamos da sua ajuda para que você assine uma petição, um tipo de abaixo-assinado virtual. O link vai estar aí na descrição, de uma situação de uma das maiores denominações
do Brasil e do mundo, né? Uma denominação histórica. O caso é em São Paulo, com um dos principais líderes dessa denominação, onde há relatos de que existem mais de 20 mulheres que passaram por questão de crimes contra a dignidade sexual humana, né? Então, 2 mulheres fizeram a denúncia e a delegacia enquadrou como estupro e a investigação está em curso. E existem muitas mulheres que desejam falar, mas temem o poder da denominação, temem o poder do pastor. E esse abaixo-assinado está sendo liderado por essas 2 vítimas que fizeram a denúncia, porque elas querem pressionar o presbitério local, que de alguma maneira se omite. Para você ter ideia, a denúncia foi feita em novembro, durante esse período de quarentena, para evitar a pressão pública. O presbitério faz um tipo de panos quentes sobre a situação. E você acredita que aposentou o pastor, jubilou o pastor. E o pastor foi aposentado e jubilado com todas as prerrogativas e honrarias pastorais, de credencial, salário, benefícios, enquanto as vítimas sangram. Esses homens zombam da igreja, zombam da glória de Jesus, e nós precisamos apoiar essas mulheres. Então, assine essa petição para que a gente apoie essas mulheres e elas pressionem essa igreja local, essa denominação, esse presbitério, a eles se posicionarem publicamente e ouçam, né? Porque eles estão ouvindo as vítimas que eles já ouviram, eles ouviram para juntar evidências, para criar uma narrativa que favorece o pastor suspeito de cometer esses crimes sexuais. Então, abaixo-assinado é para pressionar, para que eles ouçam as vítimas e tomem uma posição de que é aquilo que a gente sempre está falando para você. Nem todo pecado é um crime, mas tudo aquilo que é um crime, a igreja não pode tratar de maneira terapêutica e de maneira espiritual. E é necessário a gente dar um basta. Muitos casos estão em curso no Brasil e a gente precisa dar voz a essas situações. Foi esse o vídeo aí do pastor Anderson Silva que fez essa diferença, fez pular de 270 assinaturas para quase 8.000 assinaturas em algumas horas, né? E a gente até estava falando, será que até a noite já vai estar em 10.000? Porque no momento que ele fez o vídeo, as assinaturas não paravam. E eu fico pensando, se ele postar mais uma vez, mais 2 vezes nessa semana, meu irmão, a gente vai bater em 20. E eu agradeço a Deus por esse homem. E aí teve um... Incrível, né? Incrível que já teve um infeliz que entrou em contato aqui com a gente e disse o seguinte: que absurdo, Leandro, você envolveu outras religiões com os nossos problemas. Vá se lascar, rapaz. Não vou falar teu nome aqui, não vou falar teu nome aqui, que você nem merece essa publicidade. Vá se lascar, menino. Daqui a pouco vão me acusar de ecumenismo. Olha, o ecumenismo, eu já falei aqui num vídeo, numa live minha, que existe o ecumenismo bom. É quando você se junta com as pessoas para fazer coisas boas. Tá? O ecumenismo ruim é aquele que uma igreja, talvez mais forte, tenta engolir uma menor, mais frágil, mais fraca, com as suas doutrinas, tentando calar a doutrina da outra. Aí é ruim. Também quando as igrejas se juntam para fazer alguma maldade, aí é ruim. Agora, se unir com uma outra religião para fazer o bem, para doar alimento, para ajudar os pobres, os carentes, para visitar hospitais, isso não pode. Mas porque Jesus está voltando e... Deixa eu contar uma coisa para vocês ainda não entenderam. Quer dizer, vocês entenderam. Não. Vocês entendem. Vocês se fazem de bobos. Vocês fingem não entender, né, para poder ter razão na narrativa louca de vocês. Vocês se pagam de idiotas. Mas vocês sabem do que eu estou falando.
né? Vocês entenderam. Cristo não vai voltar a esta terra para buscar uma placa de igreja. Vocês sabem disso. Mas vocês insistem em defender, inclusive, os erros das igrejas. Inclusive os erros dos líderes. Olha, veja como esse pastor foi. Ele foi educado, foi... perceba, ele não falou o nome da igreja, ele falou uma das maiores igrejas do Brasil, né? Ele não citou o nome da igreja. Normal. A mesma coisa que eu faço aqui, eu não cito o nome, né, da igreja. Claro, eu falo, porque eu sou da igreja, então eu posso falar, eu faço parte. Mas eu estou falando do cidadão, do cara que viu a uva. Eu não falo o nome dele, certo? Porque aqui o nome é o que menos importa. Na petição, o nome do cidadão é o que menos importa. Um dia desse não, ontem, um comentário no vídeo falando assim, mas qual é o nome do pastor? Como é que eu vou votar contra ou a favor sem saber a pessoa? Que votar? Isso não é uma eleição. Ninguém está votando nada. Votar? Como é que você lê uma petição dessa e você fala em voto? Ou esperteza? Como assim voto? Vamos ler. Vamos ler de novo a petição. Vamos ler. Vamos lá, ó. O presente abaixo assinado tem por objetivo noticiar a você, querido irmão na fé, que ainda não tem o conhecimento da conduta criminosa e arbitrária de um pastor, não falo o nome, da nossa comunidade religiosa. Este foi pastor por 40 anos, tendo trabalhado nos últimos anos como departamental na UCB, de uma agência de desenvolvimento social internacional. E hoje encontra-se aposentado pela igreja com seu título de jubilado. Temos conhecimento de que ele assediou, é o que está escrito na petição, sexualmente de forma verbal e física várias mulheres que trabalhavam e conviviam próximas a ele. Essa situação aconteceu por anos e constam cerca de 20 relatos de diferentes mulheres que passaram por episódios de assédio sexual pelo referido senhor. Algumas dessas vítimas fizeram denúncias formais e o processo está acontecendo desde 1º de novembro de 2019 na Delegacia da Mulher do Estado de São Paulo. De acordo com os relatos das vítimas, os crimes deles se enquadram no artigo 213, estupro, na Lei 13.718 de 2018. Os casos foram denunciados em setembro de 2019 a um pastor departamental da UCB. Este confirmou que conversou com o acusado e o mesmo assumiu seus atos criminosos nesta conversa. Todavia, não houve o cunho punitivo necessário. Vocês estão entendendo? Um departamental, provavelmente um ministerial, foi conversar com o acusado. E o acusado falou assim, eu realmente fiz isso. E ninguém puniu o cara. Ninguém puniu o cara. Vocês estão entendendo? Então, a petição é porque tem que ter a punição. A lei tem que ser igual para ele, tem que ser transparente, tem que ser clara, tem que ser resolvida. A igreja precisa se pronunciar quanto a isso, porque já virou público. Mas sabe o que a igreja está fazendo? O senhor Rafael Rossi está indo no Instagram falando que a igreja está sofrendo fake news. Isso aqui é fake news, querido. Isso é investigação. Fake news seria se nós estivéssemos afirmando que ele é culpado. É um suposto crime. Precisa ser investigado. Mas, de acordo com os relatos, o departamental de vocês confirmou que o cara errou. Porque o cara saiu da boca dele que ele errou. E ao invés de vocês punirem, vocês jubilaram o cara. Aposentaram. Quer abafação de caso mais sem vergonha e salafrária do que essa? Mais cara de pau imunda do que essa? Você o cara confessa pra você e você aposenta o cara ao invés de dar a devida punição. Mas que loucura é essa? Aí não quer que a gente questione, não quer que a gente pense o seguinte, provavelmente o cara devia pro outro. Vou te aposentar porque você sabe da minha vida, né? Ou ele mesmo anunciou. São suposições. São suposições, eu não tô acusando de nada. Eu acho, supostamente, pode ser. Na minha opinião, olhando tudo isso, no mínimo o cara falou, você vai me mandar embora? Vou ter que te mandar. Vou contar tudo que eu sei de você. Pronto, não te mando não, vou te aposentar, vou te dar todos os seus benefícios, fica quietinho, a gente dá um jeito de abafar. Não pode não! Leandro, é toda igreja que faz isso? É óbvio que não! Sabe por quê? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Presta atenção. O mesmo assumiu seus atos criminosos na conversa. Todavia, não houve o cunho punitivo necessário. Além das vítimas serem retalhadas, pois existem preconceitos sociais e culturais que colocam a mulher sempre como causadora de atos de assédio sexual. É um absurdo. É esse mundo machista que a gente vive, né? Esse machismo institucional, estrutural. A mulher que é culpada, né? A mulher foi assediada, foi estuprada, a culpa é dela. Não consigo nem acreditar. Mas existe. Parece novela? Parece, mas é verdade. Parece filme? Parece, mas é verdade, acontece, né?
A organização quedou-se inerte para os atos denunciados, apenas encaminhando o acusado para o processo de aposentadoria no mês de dezembro de 2019. Pela hipotética omissão, olha aqui, olha o termo usado aqui, pela hipotética, ou seja, nós imaginamos que pode ser, não estamos afirmando. Pela hipotética omissão dos responsáveis em resolver a situação, mesmo depois de vários contatos e reuniões onde foram relatados os detalhes dos casos citados acima pelas próprias vítimas, ainda espera-se um posicionamento oficial. Ó, o negócio foi em novembro. Vou repetir. Novembro! Nós estamos em maio. Vai levar quanto tempo mais, liderança? Ah, talvez agora vocês comecem a se ligar, né? Porque já tem 8 mil assinaturas, já tem um cara famoso envolvido, né? Que Deus colocou no nosso caminho. Pois é. Ah, mas Leandro, por que tá fazendo esse abaixo-assinado à toa, só para mostrar... Não. Esse abaixo-assinado, ele tem um intuito, ele tem um porquê. O porquê do abaixo-assinado é o seguinte. Quando atingir um número, que eles estão aguardando atingir, que não vai ser dito ainda, porque a gente não quer dizer o número, né? Vai ser enviado diretamente à Conferência Geral da Igreja. Esse abaixo-assinado vai pegar ele, os relatórios, porque esse site aqui, ele te dá um relatório de quantos bonitinho, vai imprimir, ou vai botar o e-mail, sei lá, o documento, e vai imprimir também, claro, porque tem que ter os dois, né? E vai enviar para a Conferência Geral, vai enviar para a Associação Geral dos Estados Unidos, porque aqui ninguém quer fazer nada. Aí, de repente, lá alguém faz alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui lendo. Olha que maravilha, ó. Pela hipotética omissão dos responsáveis em resolver a situação, mesmo depois de vários contatos e reuniões onde foram relatados os detalhes dos casos citados acima pelas próprias vítimas, ainda espera-se um posicionamento oficial. Os administradores que se posicionaram a favor das vítimas foram calados. Essa parte aqui do texto, eu vou até botar aqui para vocês, essa parte aqui é importante, olha lá. Os administradores que se posicionaram a favor das vítimas foram calados e os casos simplesmente foram abafados como se não tivessem acontecido. Por isso a petição. Viu? Essa parte aqui, ela prova que pastor é pastor e vagabundo é vagabundo. Porque teve administrador que se posicionou a favor das vítimas. Mas aí veio os outros que são vagabundos e calaram a voz desses caras. Porque, gente, não adianta. Todo mundo tem medo. Quem tem, tem medo. Sabe quem tem? Quem tem? Cachorrinho. Né? Ele tem um gostoso. Né? Quem tem, tem medo. Você tem que manter sua família, você precisa da sua renda, você vai ficar com medo de perder teu emprego. Aí os caras te ameaçam e você cala a boca. Simples assim. Isso não é covardia, não é porque o cara é covarde. Ele tá pensando na família. É muito mais fácil pra mim, que não tenho filho, não tenho mulher, não tenho nada, sou um largado no mundo. Entendeu? Pra mim é mais fácil encarar. É claro que tem gente que mesmo com filho, mesmo com mulher, mesmo com tudo isso, encara. Veja aí o pastor Anderson Silva. Tem família, tem ministério, tem tudo, mas ele coloca tudo ali, em risco, pra fazer o que é certo. Fazer o que é certo sempre vai te trazer problema. Fazer o que é certo sempre vai te colocar em maus lençóis, porque a humanidade está tomada de gente que vive pelo errado, que prefere viver na mentira do que encarar a verdade. É assim que funciona. Então os caras foram calados pelos outros administradores, provavelmente maiores que eles. Por isso que nós queremos mandar esse abaixo-assinado para a divisão sul-americana, aliás, Conferência Geral, porque nem a divisão sul-americana está fazendo alguma coisa. O que a divisão fez? Aposentou o cara. Bom, na minha opinião, ele devia ser afastado enquanto a investigação está sendo feita, dada a quantidade de provas já apresentadas, dada a quantidade de histórias já apresentadas e dado o fato de que, segundo o relato, o cara admitiu isso para o outro pastor. O que falta? O que falta? Vamos lá. O auxílio dos membros, a fim de que medidas enérgicas tivessem sido tomadas em relação ao ofensor, que hoje encontra-se em investigação policial por crimes contra a dignidade sexual de mulheres, e para que não aconteçam mais situações como essa dentro de nossa igreja, desejamos contar com a sua assinatura, irmão, para auxiliar no clamor das vítimas, que além da violação física e psicológica, tiveram a honra objetiva e subjetivamente atacadas. O auxílio dos membros é no sentido de que, na esfera administrativa e eclesiástica, sejam tomadas medidas de investigar corretamente e agir em prol da verdade e justiça em casos graves como este, não havendo acobertamento de ações sexuais criminosas, já que fazemos parte desse corpo religioso. E temos uma campanha nacional que se tornou, inclusive, lei no estado de São Paulo. Olha que coisa incrível! Essa situação aconteceu na UCB, União Central Brasileira, que fica em São Paulo. É a União responsável pelo estado de São Paulo. Eu acho que o vírus do Dória está tomando conta da liderança da igreja. Daqui a pouco vão estar comprando respiradores por mais de 100 mil reais. Eu não sei o que está acontecendo. A lei quebrando o silêncio,
lei estadual em São Paulo, que foi, olha que coisa, através de uma deputada estadual, né, adventista, conseguiram botar a lei chamada Quebrando o Silêncio, Lei 17.186 de 2019. Olha, na época onde aconteceu as coisas. Olha a hipocrisia. Olha a condescendência. Olha os 2 pesos e 2 medidas aí. Né? Tem a lei da nossa igreja, com o nosso nome, Quebrando o Silêncio, lá em São Paulo. E é justamente de São Paulo que vem esse problema, que parte corrupta da liderança, uma parte corrupta, está silenciando as mulheres. Olha a hipocrisia. Olha a cara de pau, não é? Olha a cara de pau, a hipocrisia. Tá lá a lei em São Paulo, mas é justamente em São Paulo que tem um velho gostoso, um velho Brad Pitt. Ei, babosa, hein? Ei, babosa. Velho gostoso. Aí uma coisa que não está escrito aqui na petição, obviamente que não, mas tem uma parte interessante, né? Que no depoimento do velho gostoso, essas fontes passaram para mim, supostamente, não sei, o velho gostoso, eu sou gostoso demais, olha a delegada. Eu fico imaginando a cara da delegada ouvindo esse homem falar, se segurando para não dar uma tapa na cara dele, que é delegada, né? Mulher, é aquela história, mexeu com uma, mexeu com todas, a mulherada, nenhuma solta a mão da outra, não mexe com a mulherada não, que elas ficam doidas. Imagina a delegada na hora ouvindo o relato do cidadão, o velho gostoso, né? Ó, delegada, isso é tudo mentira. A verdade, delegada, é que é o seguinte, isso é vingança, porque elas tudo queria namorar com eu. Mas eu sou um pastor, eu sou um homem de Deus. E eu fico imaginando, porque é isso que esses vagabundos falam. Eu sou pastor, eu jamais faria isso. Eu sou uma pessoa de bem, 40 anos de ministério, eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Isso não existe, é mentira. As mulheres todas queriam era namorar comigo, mas eu não quis porque sou pastor. Eu fico imaginando a vontade da delegada dar um tapa na cara dele. Um velho, feio, ele não é bonito não, não é não. Quem conhece sabe que eu tô falando, não é bonito. Já tá careca, cabelo feio pra caramba de bozo, homem feio. Mesmo que fosse bonito, não interessa, não pode fazer isso com ninguém. Bonito ou feio, isso não é só pra feio não, tá? Bonito também pode fazer isso não. Então eu, por exemplo, sou lindo, maravilhoso, essa cara, esse cidadão inglês, né, europeu, essa cara europeia que eu tenho, eu não posso fazer isso não, sendo bonito, sendo feio. Acontece que um velho feio disse para a delegada, elas é que eram afim de mim, estavam apaixonadas, e como eu não dei o devido retorno, elas estão fazendo essa vingança contra mim. Ué, então por que você não disse isso pro cara lá, o seu pastor ministerial? Supostamente ministerial, porque pode ter sido de outro departamento. Mas eu acho que foi ministerial porque normalmente assuntos pessoais se conversam com o pastor ministerial. Porque o pastor ministerial é o pastor dos pastores, ou seja, ele é o cara que tá ali ajudando a vida espiritual dos pastores. Então, acho eu que por essa lógica, quem conversou com esse cidadão foi o departamental do ministerial. Então por que você não falou para ele que era isso? Por que para ele você admitiu que errou? E aí o cara foi calado? Né, supostamente, tudo isso supostamente. Como é que é isso aí? Enfim, olha, aí o pessoal falou aqui, ó, sobre a lei do quebrando o silêncio, que eu já falei da hipocrisia, né, uma lei que está lá em São Paulo, e é justamente de São Paulo que vem toda essa hipocrisia, essa barbaridade, essa canalice. E aqui ela continua. Esta é a nossa segunda petição, pois a primeira já contava com 115 assinaturas e foi derrubada virtualmente após 4 dias. Provavelmente por alguém que tenha se incomodado com a exposição dos fatos aqui citados. Mas não vamos nos calar. Se você deseja colaborar com as ofendidas de modo que não haja uma condenação sumária, presta atenção nessa parte, irmão adventista que me envergonha completamente pela tua covardia, pela tua capacidade de vir aqui no meu canal e dizer que quando eu falo sobre isso aqui, eu estou atacando a igreja, pela tua complacência, condescendência, leniência, covardia, bunda molice. É isso, para ficar bem claro. Essa sua bunda molice, essa sabe, pintomolescência. Tá te faltando o quê? Corrones? Tá te faltando corrones. Ah, entendi. Seu covarde. Porque o cidadão de bem... Aí, olha o exemplo, né? Olha o exemplo. Se você deseja colaborar com as ofendidas de modo que não se haja uma condenação sumária, não é isso que a gente quer. Não queremos uma condenação sumária de quem quer que seja, mas sim a apuração dos fatos por parte da organização e um posicionamento oficial sobre o caso, chegando-se à verdade real desse caso, assine essa petição. Essa é a dada petição. Essa é a petição. Aí olha que interessante, né? Olha que coisa fantástica, né?
Vem esse cidadão aqui, vem esse senhor aqui, que muita gente, com certeza, tem preconceito com ele porque ele não era da igreja antigamente, você vê porque ele tinha muitas tatuagens, tem tatuagem na testa e tal. Tem um monte de gente que tem preconceito, pastor tatuado, esse aí não é de Deus não. Um monte de preconceito, deve sofrer provavelmente. Veio esse cidadão, olhou a petição, conversou com as pessoas, entendeu o caso e usou toda a influência que ele tem na rede para falar assim, eu quero abraçar essa causa. Agora me pergunte, pastor Anderson Silva é adventista do sétimo dia? Não, não é. E você, adventista, tá aí, ó, defendendo esse vagabundo. Vindo no meu canal, defender esse vagabundo. Você, adventista, defendendo o vagabundo. Defendendo. Que é isso que você tá fazendo, querido? Ai, Leandro, não expõe isso na rede, não. Conversa com ele. Eu vou conversar com ele? Tem um processo rolando, meu irmão. Eu não preciso conversar nada com ele. Pelo amor de Deus, o cara tá sendo investigado. Só que a igreja quer abafar. Ai, estamos sofrendo fake news, ó. Ai, tem muitos canais no YouTube. Rafael Rossi vai lá. Temos que ter cuidado com os fake news em relação à igreja. Você, irmão, não acredite em tudo. Sabe o que eles querem, cambada de cego, burro e gado? Calar a sua voz. Pare de calar a sua voz. Fale. Você tá aí dentro se remoendo, sabendo que o que eu tô falando é verdade. Você tá aí, caraca, ele tem razão. Putz, cara, a gente não pode aceitar um pastor assediando as mulheres. Não pode, mas eu não posso concordar com ele. Porque eu sou funcionário. Se eu concordar, eu vou perder meu emprego. Eu não posso concordar com ele. Porque se eu concordar com ele, eu vou concordar com um cara que tá queimado. Eu não posso me envolver com ele. Seu bunda mole, covarde. Você não tá fazendo isso por mim, não, idiota. Você tá fazendo isso pelo que é certo. Pelo que é certo. Aí vem um homem de Deus, pastor Anderson Silva, que não é adventista, é de outra religião, e abraçou a nossa causa. Ele tá ajudando a quebrar o silêncio, esse homem. Aí todas as pessoas que seguem esse homem começaram a assinar sem parar a petição. E aí nós temos mais de 7 mil assinantes. E aí você quer dizer que você que tá salvo. Você quer vir falar para mim que é a tua igreja, que é a igreja verdadeira. Eu não discuto isso, eu acredito que a minha igreja adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Mas os nossos atos estão muito longe de ser verdadeiro. Mas que, homem? Mas você tá de brincadeira comigo? Fala a verdade. A nossa igreja está longe de ser os membros de ser a verdade. A igreja pode até ser a verdade, mas os membros estão longe da verdade. A nossa igreja, ela é a verdadeira. A doutrina dela é maravilhosa e perfeita. Mas o membro tá longe? Tá longe de ser de verdade? É tudo uma cambada de... Aí o nego fala, para de ofender os irmãos. Ofender? Você só vai se ofender se você estiver fazendo exatamente o que eu tô falando. Porque quem não está fazendo o que eu tô falando não se ofende. Pergunte aí, me responda aí, meu amigo Luiz Filho, você se ofende quando eu chamo o povo de bunda mole ou de gado? Você se ofende, Luiz Filho? Você se ofende, Derli Marques? Você se ofende, Poliana Perassoli? Essas pessoas não se ofendem por quê? Porque elas não estão fazendo nada disso. Agora, você que fica ofendidinho, você que cria conta fake e bota o título Destruidor de Fakes para vir aqui perturbar a live, sabe por que você se ofende? Por uma coisa que eu estava lendo aqui no comentário que a Lilian Araújo escreveu. Se você defende esse tipo de atitude, só tem uma explicação. É porque você, no mínimo, concorda com essa atitude ou porque você deve praticar algo parecido. Porque defender o bandido é, no mínimo, porque você é bandido também. Não se defende o erro. Existe um termo que é: nunca tente defender o indefensável. Nunca tente defender o indefensável. Não se defende aquilo que é indefensável, pelo amor de Deus. Você vir aqui no meu canal e passar essa vergonha de falar um monte de besteira, de ficar me atacando, tentando me descredibilizar, ao invés de observar o que de fato está em jogo aqui. Quando eu falo dessa petição, pare de passar vergonha, pare de ficar para trás naquilo que está certo, comprometa-se com o que é certo, comece por aí. Não adianta você sentar no banco da sua igreja, esquentar todo sábado, fazer lá aqueles louvores lindos, maravilhosos. Ok, você vê uma situação dessa de 20 mulheres, um suposto crime, e você não consegue, você entende, você finge não entender por causa da sua covardia e da sua leniência. Fazer de conta que você não entende o real motivo da petição. Vou repetir, ninguém aqui está
pedindo execução sumária. Ninguém está aqui pedindo que ele seja dito como criminoso sumariamente. Nós estamos pedindo transparência e investigação, celeridade nas coisas. Estamos implorando para a liderança da igreja, que são as semidivindades da nossa igreja, que tem uma vida tranquila, que não estão com emprego em risco, que não estão com dificuldade na quarentena, que não lhes falta comida, que não lhes falta o que beber, que não lhes falta onde morar. Tudo isso é dado a vocês através da bênção dos nossos dízimos e ofertas. Milhões de adventistas no mundo que mantém essa enorme instituição abençoada por Deus viva através das ofertas, dos dízimos, através das ações sociais, através da dedicação de cada um. A irmã Maria Eunice, lá de Mamanguape, 12 anos tesoureira da igreja. Você que já foi tesoureiro, que já foi ancião, que já foi diácono, sabe. É um cargo que você doa o seu tempo de graça. Você não recebe salário por isso. Centenas de milhares de irmãos dedicados no mundo, mas que não estão observando, que estão defendendo aqueles que com certeza estão no grupo dos falsos profetas, daqueles que não estão interessados em fazer o bem, mas apenas proteger a si mesmo. O que nós estamos pedindo aqui não é para que esse senhor seja acusado sem investigação. O que nós estamos pedindo aqui é o seguinte: liderança, vocês aí dos altos dos seus prédios na beira da praia, de dentro dos seus carros bem fresquinhos, com seus ternos caros, suas faculdades pagas, olhem pelos membros, porque o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E se você não está fazendo isso, meu caro, você não é pastor, você é vagabundo. Não peque pelo pecado da omissão. Tá se omitindo, né? Tá com medo, né? Eu sei o que é isso. Eu senti medo por muito tempo. Muito tempo. Falei bastante. Mais uma vez eu peço à liderança. Vamos parar? Vamos parar de abafar caso? Vamos ter cojones? Vamos agir assim, ó. Sou pastor, então vou fazer o que é certo. Porque ficar no púlpito pregando do amor e graça é muito fácil. Viver isso aí é que é o problema. E aí os membros que querem falar da verdade, o membro que quer falar a verdade, de repente vira instrumento de Satanás. É o que o povo vem aqui no meu canal me chamar. Você é instrumento do diabo. Não, é eu, gente, sou eu que sou instrumento do diabo. Não é o cara que tá pegando 20 mulheres. É o Leandro que... Rapaz, olha, eu sinceramente, eu não tenho mais, assim, paciência. Enfim, não tenho mais. Olha só, a fonte falou o seguinte: foi enviado para uns 300 contatos de irmãos adventistas. Muitos não assinaram. E ainda teve alguns que dizem que devia deixar a justiça resolver e não expor a igreja. Mas ninguém está expondo a igreja! A gente está pedindo ajuda à igreja! Covardes! Falar um negócio para vocês que vocês diziam que acreditavam, mas eu estou vendo que não acreditam. Deus existe! E a justiça de Deus existe. Mas a justiça de Deus não anula a justiça da terra. Vou falar uma frase que esse pastor que está aí na tela, o pastor Anderson Silva, essa pessoa, essa alma bondosa, fala sempre nos vídeos dele, a respeito de assédio, os vídeos que ele toca nesses assuntos delicados, assuntos de desrespeito à dignidade sexual das pessoas, né? Ele diz o seguinte, que, muito parecido com o que eu falo aqui no meu canal, eu sempre falo assim: nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. Eu sempre falo isso, ele fala mais ou menos parecido lá. A gente pensa igual. Ele diz assim, ó, nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado e não dá para tratar o crime com terapia espiritual. Tem que tratar crime como crime. Então não fique pensando que a justiça de Deus anula a justiça. Não faça isso. Porque quando você vê o jornal e assiste um estuprador que não é pastor, você fala, tem que prender. Não é assim, hipócrita, que tá me ouvindo aí. Não é assim, hipócrita. Quando você assiste um estuprador que não é pastor na televisão, na Rede Globo, essa porcaria desse canal lixo que tu tá botando dentro da tua televisão, da tua casa, você tá ligando a televisão pra assistir a Globo, pra assistir William Bonner. Esses dias uma amiga minha, adventista, postou um texto lindo do William Bonner sobre o coronavírus e falou, olha, tem que ter vergonha de assistir Globo, rapaz. Tem que ver nada na Globo. Mas eu sei que se você vê, eu sei que você assiste.
Quando você tá lá assistindo a Rede Globo, William Bonner falando, aí aparece, suspeito de estupro é preso. Você fala, tem que ir pra cadeia, vagabundo. Você fala, não fala? Quando você viu o caso João de Deus, né, que a porcaria da justiça fez o favor de mandar ele pra casa por causa do coronavírus, um vagabundo velho daquele. Ó, o caso João de Deus, o João de Deus, ele tentou atacar uma conhecida minha. Eu tenho uma amiga que eu conheço que quase foi atacada pelo João de Deus, só que ela meteu o pé. O caso João de Deus lá, quando você viu na televisão no ano passado, o caso dos padres católicos pedófilos, aí beleza, né? Aí pode divulgar, aí pode vir aqui e sentar o cacete. Mas aí quando é o pastor da igreja adventista, não pode. Aí você não quer concordar comigo que é por causa da sua arrogância de achar que você é a igreja verdadeira. Leandro, eu não acho, eu tenho certeza. Eu também tenho certeza. Eu também tenho certeza que a gente é a igreja verdadeira. Mas eu não sou arrogante a ponto de confundir igreja verdadeira com a verdade nos homens. A igreja pode ser verdadeira, mas os homens... mas até muito longe da verdade, Os homens estão muito longe da verdade, querido. É vero, Os homens não têm a verdade. A igreja tem, os homens não. Quem tem a verdade é Cristo. Lê a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que fala isso? É Cristo. É Cristo. Comentário aqui do Gustavo. Bom, pinzada. Olha aí a pinzada, vou aproveitar, vou botar o comentário na tela. E a campanha Quebrando o Silêncio da Igreja? Serve só para quem é fora da igreja? Boa pergunta, Gustavo. Bom questionamento. Exatamente o que eu tô falando. Por que quando é o João de Deus que tá na televisão, contando todas as safadezas que ele fez com as pessoas, você vibra na sua casa? Você fica feliz? Uhul! Pegaram um vagabundo. Aí quando é um pastor nosso, você não quer que mexa com ele? Você está pecando junto com ele, seu covarde! Globo não gosta dos adventistas, mas os adventistas, meu filho, adoram a Globo. Eita, como gosta. Tá aqui, Instagram do pastor Anderson Silva. Tá aí, na tela para vocês. @Anderson Silva, _org. Tá? Segue ele lá. Segue também o Nossas Histórias Curam, que é o projeto dele que luta justamente contra essas ações criminosas que são feitas por parte das lideranças das igrejas. Ele não tem uma bandeira de igreja para defender. Ele não aceita esse tipo de atitude em nenhuma religião, inclusive na dele. E ele denuncia tudo. Então, tá aí, Olha aqui o que tá escrito aqui, A foto do perfil do Nossas Histórias Curam. Segue lá também. E olha lá, colocou também, projeto liderado. Olha que ele tá junto com a gente. Ele tá junto com a gente nessa aí. Abraçou por aqui, projeto liderado por Anderson Silva para o enfrentamento contra os abusos cometidos contra mulheres e crianças sob o aval da religião. Tá aqui, É o nosso abaixo-assinado aqui, vou clicar aqui para vocês verem. Tá lá na bio dos dois perfis do cara. E não é adventista. Não é adventista. Agora me responde. Com quem tá a verdade? É com você, seu José das Couve, que tá aí dizendo, Leandro tá expondo a igreja? Ou é com esse pastor aqui que decidiu lutar pelo que é certo? Já estamos chegando a 10 mil aqui, Tá aí, para qualquer um ver. Quem quiser ver. Sabe por que nós estamos quase chegando a 10 mil? Porque uma pessoa que não é da nossa igreja, mas que tem Deus no coração, foi lá e decidiu fazer o que é certo. Pare de achar que o que vai te salvar é a placa da igreja. Não é a placa da igreja. Deixa de ser gado, seu besta. Se você tiver que ser gado de alguém, e é óbvio que se você for, você não é gado. Se você tiver que seguir alguém cegamente, que seja unicamente Cristo Jesus. Ele você pode seguir cegamente. Ele você pode fechar o olho e falar, Senhor, me guia. Que ele não vai deixar você cair no buraco, que ele não vai deixar você se ferir. Deus é o único que nós podemos seguir cegamente. Agora, meu irmão, você ficar seguindo cegamente, meu amigo, ficar seguindo cegamente, pastor, presbítero, bispo, apóstolo, pastor que vende álcool em gel por R$500 porque o álcool em gel está ungido. Seguir pastor que vende semente com o seu nome, que se você planta, nasce com o nome na planta, uma semente que custa R$4, ele vender por R$1.000. É esse que tu tá seguindo. Posso me exaltar, não? Vamos lá. Esta citação está no site jus.com.br e foi publicado em 2018, mostrando que a palavra das vítimas de depoimento coerente já vale e não tem necessidade de provas para ser denunciado.
Citação de inocência do réu. Resumo. Ó, valoração da palavra da vítima. Isso é lei! Isso é lei! Seu machista! A valoração da palavra da vítima no crime de estupro. A violência sexual contra o sexo feminino, fruto de fatores sociais que levaram a mulher a ser objetificada, traz enormes traumas afetando a saúde física e psíquica da vítima. Os crimes sexuais são praticados na clandestinidade, impossibilitando a existência de provas materiais que assegurem a palavra da vítima, o que a leva, mesmo depois de ser violentada, a não comunicar o fato à autoridade policial. Em muitos casos, a palavra da vítima é o único elemento que se tem. Por isso, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevância, sendo valorada nos crimes de estupro. Vai ler, seu jumento, vai estudar. Tá aqui, ó. Tá, o Fred Preto tá me pedindo prova, ó. Ele quer prova, ó. Ele quer prova. 20 mulheres falaram, o cara tentou me assediar, o cara me assediou, o cara tentou me estuprar, o cara tentou me tocar, o cara tentou me beijar, eu não queria. 20! Você quer prova? Ah, é melhor acreditar. Não, mas como ele é pastor, né? Olha a mentalidade do povo. Olha Deixa eu tirar essa foto aqui, o pessoal fica achando que é dele que eu tô falando, e não é. Entra um desavisado aqui e acha que é uma coisa quando não é. Deixa eu botar minha cara aqui. Olha a mentalidade do gado gadoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de outras religiões e de outras comunidades religiosas ou não. Olha a mentalidade machista e tão imunda quanto do praticante do crime. Olha a mentalidade deles. Eu quero prova. Quero prova, ó. 20 mulheres, ó. Mas é mais fácil acreditar na versão do cara. Que as mulheres, na verdade, né, estavam apaixonadas por ele. E como ele não respondeu à paixão, elas estão se vingando. Olha, meu amigo, uma mulher inventar uma mentira, tá. 2 mulheres, ok. 7 mulheres? 7 não lembra nada a você? 7 mulheres inventarem mentira sobre uma mesma pessoa? Cada uma de um lugar diferente. Uma é de um canto, outra é de outro canto. O que é? É um grupo do WhatsApp? Vamos todo mundo destruir a vida dele. Por quê? Porque a gente não tem nada melhor pra fazer. Para pra pensar, seu estúpido, que tá aí achando que existe a possibilidade. Claro que isso é a minha análise, claro que isso é a minha opinião. Você que tá achando, na minha opinião, tá? Que existe a possibilidade desse cara ser inocente. Minha opinião. Não tô acusando, minha opinião, minha análise. Você acha que esse cara é inocente? Você quer prova, Fred Preto? Para de falar besteira, cara! Pra justiça vale sim, só denunciar, criatura! A lei de 2018, a lei do minuto seguinte! Caraca, bicho, é lei! Para de falar besteira, mano! Ô, mano, eu tô tentando te ajudar. Fred Preto, pode parecer que eu estou te ofendendo. Não, mano, eu tô desesperado tentando te ajudar, cara! Eu tô alucinado com a bobagem que tu tá escrevendo. Eu tô tentando aqui enlouquecidamente te ajudar pra tu parar de falar isso. Procura na internet, querido, lei do minuto seguinte. Por favor, cara. Você acha que um assediador, um estuprador, ele faz as coisas pra todo mundo ver? Como todo crime é na clandestinidade, é no obscuro, é no segredo, é quando ninguém tá vendo, é no escurinho. Me responda, como é que a mulher acuada ali... Mulher normalmente é mais fraca que o homem, tem menos força. Um homem agarra o braço dela e fala, vou te beijar agora, sua gostosa. Ela, não faz isso. Se você falar pra alguém, eu conto pra todo mundo que foi você. E aí faz a pressão psicológica. Fred Preto, para de falar isso, para de pedir isso que você tá pedindo. Se coloca no lugar dessas mulheres um pouquinho. Imagina se fosse a tua namorada, tua esposa, tua mãe, tua tia, tua irmã. Você não ia acreditar nelas. Não pode falar. Ai... Tá expondo a igreja. Esse papo de expor a igreja é uma estratégia de parte da liderança para doutrinar você. No teu coração, você sabe que o que eu tô falando é certo. Que decepção, gente, dessa gente. Coisa horrível. Prova. Vai ler sobre a lei do minuto seguinte. Fred Preto, olha só, sem te ofender, cara. Por que você não acompanha as lives desde o início, mano? Por que você entra no meio do caminho só para atacar, bicho? Pra discordar, pra fazer contraponto desnecessário. Mano, tá explicado.
Eu acabei de ler toda a petição, você ainda não entendeu porque que ele não foi preso? Existem suposições que o cara tem ligação política. Por isso que está sendo tão difícil. 40 anos de ministério, cara. Uma instituição enorme. A nossa igreja é uma igreja mundial. Uma instituição enorme para defender ele, advogado pra caramba. Amigo pra caramba, contra 20 mulheres que ainda estão dizendo pra elas que elas estão mentindo. Cara, você de fato prefere acreditar que essas 20 mulheres são apaixonadas por esse homem? É porque eu não posso falar aqui o nome dele, nem te mostrar a foto, que aí eu estaria causando uma difamação caluniosa, porque enquanto ele não for criminalizado, devidamente criminalizado, eu não posso, né, falar dele. Até porque eu posso sofrer um processo. Posso contar o milagre, mas não posso contar o santo. Mas se você visse a foto dele, senhor Fred Preto, você entender que é impossível essas mulheres estarem apaixonadas por ele. Ah, Leandro, mas tem muita mulher que tem assim, uma queda, uma atração por homens que têm posições hierárquicas elevadas. Sim, ok. Mas 20? Esse cara é bom mesmo, hein? Ele deve usar o perfume Le Fedor de la Dinero. Deve ser o perfume Le Fedor de la Dinero. Então é muito mais fácil dizer que todas essas mulheres são interesseiras, que estão interessadas no dinheiro e na posição, do que entender que de fato essas coisas acontecem, inclusive na nossa amada igreja. Muito mais fácil vir aqui no meu canal e falar que o que eu faço é difamar a igreja. Eu quero agradecer coração ao pastor Anderson Silva. O que me envergonha e me entristece, não que eu entendam, eu não estou aqui de forma nenhuma concluindo a pessoa do pastor Anderson Silva por causa da religião que ele segue. Não. Eu acho ele muito mais homem e muito mais cristão do que todos os covardes da minha amada igreja que eu conheço. Os covardes que eu conheço, porque tem os corajosos. Estou falando dos covardes, dos gados. Só do gado que eu estou falando. Que é minoria, ou não sei, enfim. Eu tô ele é de outra igreja. Não, eu não tenho esse pensamento, essa visão, porque eu sei que Deus vai vir buscar um povo, e é segundo as suas atitudes, as suas obras, e não segundo a placa da igreja que você carrega. Se você ainda não entendeu isso, cara, querido, você tá servindo a Deus todo errado. Se você acha que porque você se batizou na igreja adventista você está salvo, você é um gado mesmo. É mais do que gado, você é um jumento. Porque o que vai te salvar é Cristo, não é a igreja. Pastor Anderson, talvez você nunca assista esse vídeo, até por causa do tamanho. Pastor, obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado pelo seu apoio, pastor. Quando Deus falou comigo naquela terça-feira para eu começar a falar com o senhor, como foi bom sentir novamente o toque de Deus tão direto, que eu sei que foi Deus, eu falei com o senhor, e de 260 assinaturas nós já estamos quase em 8.000. Deus seja louvado. Tamo junto. Precisando da gente aqui. Eu sei que eu não sou muita coisa, né? Em comparação, você tem aí 300 mil seguidores, eu só tenho 12 mil. Meu Instagram tem 400 seguidores só, e olhe lá, mas o senhor está usando o que o senhor tem para nos ajudar. E eu tô contigo, pastor. O que me entristece, meus queridos ouvintes, telespect, que nós adventistas não tivemos a coragem, a capacidade de tomar a atitude que esse homem tomou. Mas nós costumamos, no nosso dia a dia, ter preconceito com pessoas como esse pastor. É isso que muitas das vezes nós fazemos. Tem muito adventista que olha para um pastor desse porque tem tatuagem, porque é barbudo, e diz que ele não é homem de Deus. Homem de Deus é você, né, querido? Que fica me perguntando aqui sobre prova. Fica aqui defendendo o erro dos outros. Teve um cara que falou assim, não, nós não estamos procurando a fonte, não. Claro, você vai dizer que tá? Vai me dar razão? Trouxa. Até parece, né? Não fica fazendo igual o pessoal tentando descobrir o nome, não, cara. O nome é o que menos importa. Quem fez é o que menos importa. Nós não estamos querendo isso, nós queremos que você apoie para que o que está errado seja investigado e seja feita justiça. É isso que nós estamos pedindo nessa petição. Por isso que eu falo, assine. Antes de assinar, leia. Depois que você assinar, compartilhe. E explique para o seu coleguinha. Explique para o seu coleguinha do que se trata. Porque senão você vai mandar o e-mail para o seu coleguinha, você vai mandar o link para o seu irmãozinho da igreja, para aquele abençoado seu irmão de igreja. Ele vai dizer assim para você, você está difamando a igreja. Você tem que explicar para a pessoa. Tem que levar um tempinho. Irmã, vem cá, senta aqui. Não é isso não, olha. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com a pessoa. A pessoa cometeu um crime. Infelizmente, algumas pessoas da igreja estão abafando isso. Não é a igreja toda. Inclusive, ó, veja essa parte aqui do texto. Os líderes que se posicionaram a favor das mulheres foram calados. Então existe aqui uma força, irmã, de homens que estão tentando derrubar isso aqui porque querem defender. Justamente baseado nesse pensamento ultrapassado e doutrinário de que não deve se expor os erros. Aí você dá esse exemplo, irmã. Quando a senhora, irmãozinho,
Pega aquele mais tradicional, difícil de convencer, conversa com carinho, com amor. Irmão, olha só, irmão José, olha só. Deixa eu te contar. Quando o senhor estava vendo aquela notícia do João de Deus na televisão, o senhor achou certo o João de Deus ter sido preso? Achei, meu filho. Olha, achei, porque aquele homem é homem mau, né? É homem mau. É a mesma coisa, irmão. A diferença é que ao invés dele ser da religião do João de Deus, ele é da nossa. Por que para ele você concorda e pra gente você discorda? Por que quando é o cara lá de fora, ok, quando é um bandido, ok, e quando é um pastor nosso, não pode? Faça isso não, gente. Pastor Anderson, obrigado, tamo junto, Deus te abençoe, tá? O senhor tá nas minhas orações, espero que eu esteja nas suas, porque é difícil, tá, pastor? Eu aqui com 12 mil já sofro, imagina o senhor com 327. Misericórdia, imagina o que o senhor não passa. As coisas que o senhor ouve, as ameaças que o senhor recebe, mas Deus lhe abençoe, continue nesse caminho, porque o justo vai viver pela fé. Com certeza, no final de tudo isso, nós vamos poder dizer, combatemos o bom combate.